Aviso: a Bíblia descreve os anjos de várias maneiras, mas geralmente não fornece detalhes específicos sobre sua fisionomia. Em vez disso, a Bíblia se concentra em transmitir mensagens espirituais e divinas associadas aos anjos. Alguns versículos bíblicos fazem menção a características gerais, como asas e brilho, que são frequentemente associadas aos anjos. Por exemplo, em Isaías 6, versículos 2 e 3, descreve-se os serafins com 6 asas e a proclamação constante da santidade de Deus. Em Ezequiel 1, versículos do 5 ao 14, há uma descrição de seres viventes com 4 faces e asas. No entanto, é importante notar que a descrição dos anjos na Bíblia é frequentemente simbólica e metafórica, destinada a transmitir mensagens espirituais e não a fornecer uma representação física precisa. A fisionomia dos anjos pode variar em diferentes tradições religiosas e culturais, mas a Bíblia em si não oferece uma descrição detalhada de como os anjos se parecem fisicamente. As representações dos anjos neste vídeo são estritamente simbólicas. Graça e paz. Bom vídeo. Nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos narrativas extraordinárias que revelam a presença e a influência dos anjos na história da humanidade. Essas passagens bíblicas nos transportam para os momentos em que anjos desceram dos céus para trazer mensagens divinas e realizar atos miraculosos. Hoje, convido-o a explorar a magnífica jornada desses seres celestiais através das passagens que ecoam na eternidade: o anjo Gabriel e o anúncio a Maria, Lucas 1, versículos 26 ao 38, os anjos e os pastores, Lucas 2, versículos 8 ao 20, o anjo que livrou Pedro da prisão, Atos dos Apóstolos 12, versículos 6 ao 11, e o anjo que derrotou 185.000 homens, segundo Reis 19, versículos 35 ao 37. Cada uma dessas passagens nos leva a uma jornada única de fé, milagre e revelação divina, demonstrando o papel vital dos anjos como mensageiros de Deus e protetores dos fiéis. O anjo Gabriel e o anúncio a Maria, livro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. Nossa jornada começa com uma cena de humildade e reverência em uma pequena cidade chamada Nazaré. Maria, uma jovem de coração puro e fé inabalável, estava ocupada com suas tarefas diárias, quando, de repente, uma presença celestial encheu seu modesto aposento. Era o anjo Gabriel, cuja luz radiante enchia o ambiente, fazendo com que Maria tremesse diante da visão celestial. Gabriel, com voz suave e majestosa, dirigiu-se a Maria: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. As palavras do anjo eram como um bálsamo para o coração de Maria, que estava perplexa e temerosa diante de tamanha manifestação divina. O anjo Gabriel então revelou a missão divina de Maria, dizendo: Eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Maria, humildemente, questionou como isso poderia acontecer, pois ela era virgem. Gabriel respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Com profunda submissão e fé, Maria aceitou a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A passagem que relata o anjo Gabriel e o anúncio a Maria é um exemplo sublime de fé e humildade. Maria, uma jovem simples, foi escolhida para desempenhar um papel fundamental na história da salvação, aceitando com coragem a missão de ser a mãe do Salvador. Essa passagem nos ensina a importância de confiar na vontade de Deus, mesmo diante do desconhecido, e a compreender que Ele escolhe pessoas comuns para realizar feitos extraordinários quando estão dispostas a se submeter ao seu plano divino. Maria é um modelo de humildade, confiança e submissão à vontade de Deus, e sua história continua a inspirar gerações de fiéis em todo o mundo. Os anjos e os pastores, livro de Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 20. Esta passagem bíblica
é um verdadeiro hino à esperança e à alegria, ocorrendo nas colinas de Belém, durante a noite tranquila. Naquele momento, pastores humildes vigiavam seus rebanhos, talvez perdidos em pensamentos sobre suas vidas cotidianas e as dificuldades que enfrentavam. Foi nesse cenário simples que algo extraordinário aconteceu. De repente, o céu noturno se encheu de uma luz deslumbrante, e a música dos céus encheu os ouvidos dos pastores. Um mensageiro celestial apareceu perante eles, e o resplendor divino que o envolvia causou temor nos corações dos pastores. O anjo começou a proclamar uma mensagem divina que ecoou pelas colinas: "Não temais, pois eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor." E de repente, o céu se encheu com uma multidão celestial de anjos, todos entoando louvores a Deus. Os pastores ficaram maravilhados e atônitos com essa visão gloriosa, e suas vidas foram transformadas naquele momento. Movidos pela mensagem celestial, os pastores decidiram partir imediatamente para Belém, em busca do recém-nascido Salvador. Eles encontraram o menino Jesus, Maria e José em um estábulo simples, cumprindo-se assim a profecia antiga. A passagem que narra os anjos e os pastores é uma poderosa demonstração da graça divina e da promessa de esperança e alegria que Jesus trouxe ao mundo. Os pastores, que representam as pessoas simples e humildes, foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Cristo, ressaltando que o plano de Deus é acessível a todos, independentemente de sua posição social. Além disso, a presença dos anjos e sua mensagem ressoam como um lembrete de que Deus celebra o nascimento de seu Filho com alegria nos céus, e essa alegria é compartilhada com toda a humanidade. A passagem nos ensina sobre a importância de reconhecer a humildade nas mensagens divinas e nos convida a buscar a esperança, a alegria e a paz que vem através de Cristo, o Salvador. O anjo que livrou Pedro da prisão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 6 ao 11. Essa passagem emocionante acontece em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Pedro, um dos apóstolos de Jesus, estava preso por ordem do rei Herodes Agripa, que planejava executá-lo. Pedro estava encarcerado, vigiado por soldados e fortemente acorrentado entre dois guardas. Na noite anterior à sua execução, enquanto a igreja fervorosamente orava por ele, algo miraculoso aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu na cela de Pedro. A luz da glória celestial preencheu o espaço, e o anjo tocou Pedro, fazendo com que suas correntes caíssem. Ele disse a Pedro para levantar-se e segui-lo. Pedro, ainda incrédulo e pensando que estava tendo uma visão, seguiu o anjo para fora da prisão. Eles passaram pelas portas de ferro da prisão, que se abriram automaticamente diante deles, e caminharam pelas ruas de Jerusalém. Finalmente o anjo desapareceu, deixando Pedro maravilhado e grato pela sua libertação miraculosa. Pedro logo percebeu que não estava tendo uma visão, mas que Deus, através de um anjo, o havia libertado da prisão e da morte iminente. Ele foi até a casa onde os cristãos estavam orando pela sua libertação, e a alegria e o espanto tomaram conta do lugar. A história do anjo que livrou Pedro da prisão é um testemunho notável da intervenção divina em momentos de aflição. Mostra-nos que, quando estamos no caminho da vontade de Deus e confiamos nele, ele pode realizar milagres surpreendentes para nos libertar das correntes que nos aprisionam. Além disso, essa passagem destaca a importância da fé perseverante da comunidade cristã, que estava orando sem cessar pela libertação de Pedro. Mostra como a união na oração pode desencadear a intervenção divina, trazendo libertação e esperança, mesmo nas situações mais adversas. Pedro, ao experimentar essa libertação sobrenatural, nos lembra que Deus está sempre disposto a agir em nosso favor quando confiamos nele e buscamos sua vontade. Essa passagem nos inspira a manter nossa fé inabalável e a entender que, com Deus, todas as correntes podem ser quebradas e todas as portas podem se abrir diante de nós.
Os anjos são testemunhas silenciosas das histórias humanas, enviados por Deus para guiar, proteger e anunciar seus desígnios. Eles nos ensinam sobre fé, humildade e a soberania divina. Que possamos sempre olhar para esses seres celestiais com reverência e gratidão, sabendo que eles são mensageiros do amor e da graça divina, presentes em nossas vidas quando mais precisamos. Que possamos aprender com suas passagens bíblicas e viver de acordo com os ensinamentos que eles nos revelam. O anjo que derrotou 185.000 homens. Livro de 2 Reis, capítulo 19. A história do anjo que derrotou 185.000 homens é encontrada no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 19. Ela envolve Senaqueribe, o rei da Assíria, e um anjo enviado por Deus para proteger Jerusalém. Senaqueribe era um rei poderoso e expansionista que havia conquistado muitas nações, incluindo partes de Judá. Ele cercou Jerusalém com um vasto exército de 185.000 homens e enviou um emissário para ameaçar o rei Ezequias e o povo de Judá. As palavras arrogantes e desafiadoras do emissário ameaçavam destruir Jerusalém e seu Deus, provocando uma crise de fé entre o povo. O rei Ezequias, diante dessa ameaça, buscou a orientação e a proteção divina. Ele foi ao templo e orou fervorosamente a Deus, implorando ajuda contra a invasão assíria. Deus ouviu as orações de Ezequias e enviou um anjo para intervir. Naquela noite, o anjo do Senhor desceu sobre o acampamento assírio e, de forma misteriosa, derrotou 185.000 soldados inimigos. Na manhã seguinte, quando o povo de Judá acordou, encontrou o acampamento inimigo em ruínas. Os anjos são testemunhas silenciosas das histórias humanas, enviados por Deus para guiar, proteger e anunciar seus desígnios. Eles nos ensinam sobre fé, humildade e a soberania divina. Que possamos sempre olhar para esses seres celestiais com reverência e gratidão, sabendo que eles são mensageiros do amor e da graça divina, presentes em nossas vidas quando mais precisamos. Que possamos aprender com suas passagens bíblicas e viver de acordo com os ensinamentos que eles nos revelam.